Então, começando aí, né? Boa tarde. Estamos começando hoje, então, aqui o semestre na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Educação da USP. A gente começa aí tentando manifestar nosso respeito e a nossa tristeza pelas pessoas que perderam suas vidas ou perderam seus entes queridos nessa tragédia nacional, provavelmente a maior catástrofe que esse país já viveu até hoje, né, em termos econômicos, sanitários, sociais, né, e é importante lembrar que estamos no olho do furacão, né, como área também da educação, na medida em que a gente está confrontado, talvez, com um fenômeno também que nunca foi vivenciado no país pós-democratização do acesso à escola pública no Brasil, que é de ter uma geração que provavelmente perderá 2 anos escolares, né? 1 ano e meio com certeza, mas provavelmente 2 anos, crianças e jovens sem escola, e é um fenômeno absolutamente novo, coisa que a gente não passou, não tem sido discutido com seriedade. A grande discussão em torno da educação e de como lidar com a questão da educação é voltar ou não às aulas, né, e pouco se diz sobre como voltar essas aulas, como fazer a recepção a essas crianças e como pensar essa geração que volta para a escola, né, uma série de problemas, né, que vão desde ordem aí emocional, psíquica, mas também todas as condições de vida concreta, e as escolas, né, como é que as escolas lidam com isso. Então, eu acho que é sempre importante a gente marcar, inclusive para a posteridade, em que condições nós estamos desenvolvendo nossos trabalhos nesse momento. Então, acho que é importante a gente dizer e, ao mesmo tempo, fazer aqui a nossa singela e breve homenagem em respeito às pessoas que, infelizmente, não sobreviveram, não sobreviverão a essa catástrofe, né? Nós estamos aqui, eu e a professora Fabiana, eu sou professora Kim Tamizaki, estou coordenadora da área de Sociologia da Educação do Departamento de Filosofia e Ciências da Educação nesse momento. Então, a professora Fabiana vai se apresentar daqui a pouquinho. A gente está aqui para também cumprir uma tarefa em glória, né, Fá? Porque, na verdade, a gente convive há algum tempo com essa situação, e imagino que vocês já devam ter convivido com essa situação em vários momentos aí da graduação, dependendo do momento da graduação que vocês se encontram, que é de ter aula com professores temporários, né? Então, assim, o professor temporário, ele é uma figura, né, no sentido jurídico, né, da coisa, ele é uma coisa relativamente recente na USP, mas que aumentou muito rapidamente em função da aceleração das aposentadorias que não tiveram reposição, né? Então, o que a gente tinha até alguns anos era um quadro todo estável, no caso, por exemplo, de uma faculdade como a Faculdade de Educação, a FEFELESH, ou as Ciências Básicas, né, Matemática, Biologia, com um quadro, inclusive, de professores de dedicação exclusiva, né, que são os professores, como eu e a Fabiana, que temos um contrato de 40 horas com a USP de exclusividade, né, então, quer dizer, a gente não pode trabalhar em outros lugares, se a gente for prestar qualquer tipo de assessoria ou qualquer coisa, a gente tem que pedir para a reitoria, tal, e para saber se isso é possível, etc e tal. Então, assim, a gente sempre conviveu com o fato de que havia colegas em outros regimes de trabalho, né, em algumas faculdades isso acontecia mais fortemente, né, então, por exemplo, acho que na São Fran, por exemplo, na Faculdade de Direito, são poucos os colegas lá que têm 40 horas, muito poucos. Por quê? Porque, em geral, os professores da São Fran são juízes, desembargadores, ou têm escritório de advocacia, então eles são contratados por 20 ou 12 horas, era o caso de uma parte dos colegas da medicina e da poli também. Nos últimos anos, essa mudança para começar a agregar aí os professores que são temporários, vem de uma situação muito específica, que é a necessidade de incluir professores para assumirem turmas na graduação, por conta das aposentadorias, mas também por uma certa avaliação, né, da administração central da universidade, que nem todos os professores precisam ter RD e DP, ou seja, nem todos os professores precisam ser contratados por 40 horas, inclusive entre os que estão.
né, contratados por 40 horas, nem todos precisariam. Isso a gente já ouviu em diferentes instâncias aqui dentro da Universidade de São Paulo, falando da minha casa, né, mas é que aqui é uma sucursal da USP. Então, né, toda casa de professor atualmente é uma sucursal da escola na qual ele trabalha. Enfim, então a gente contou, né, durante 1 ano e meio, aí, pelo menos, né, com a professora Jaqueline, que ficaria responsável por essa disciplina neste semestre, e dada o contrato dela acabava em julho, e em função, inclusive, dessa precariedade toda, desse contrato, né, que é um contrato por horas muito limitadas, por 12 horas, que paga muito mal também, as pessoas vão tentando encontrar outras saídas, né. Vale dizer também que nesse momento já era para a área de sociologia da educação não precisar mais de um professor precário, porque a gente deveria ter feito um concurso para a contratação de um professor por 40 horas, tudo certinho, no ano passado. A gente já tinha, inclusive, homologado já as inscrições para esse concurso, e daí veio a pandemia, e daí com aquela parada de tudo, né, do funcionalismo, 2 anos sem aumento, 2 anos sem quinquênio, 2 anos sem licença-prêmio, também 2 anos sem concurso. Então, esses concursos estão todos congelados, serão reabertos a partir de dezembro desse ano. Então, a gente só vai conseguir fazer esse concurso no ano que vem, e vamos ter que continuar contando com professores, então, que são professores contratados nesse regime precário, nesse regime temporário, né? Então, a professora Jaqueline saiu por conta de uma bolsa de pós-doutorado que ela conseguiu, que exigia a dedicação exclusiva à bolsa, né? E a gente não teve tempo hábil para a contratação de um outro professor que assumisse a turma em tempo de estar aqui já com vocês neste momento. Na verdade, esse professor será selecionado entre os dias 4 e 7 de maio. Esse processo seletivo já foi aberto, as pessoas já estão inscritas, são 13 inscritos, todos doutores e doutoras, e eles serão selecionados na primeira semana de maio. Então, há uma expectativa de que talvez na segunda semana de maio vocês já tenham um primeiro contato com esse docente ou essa docente que acompanhará vocês até o fim do semestre. Então, até lá, o que a gente quis fazer, né? Dar as condições para que vocês não precisassem repor aulas, né? Por conta de que será um semestre muito apertadinho, e como vocês viram, a gente não tem recesso entre o primeiro e o segundo semestre, né? Vai ser assim, um soluço, terminou o primeiro semestre, a gente começa na outra semana o segundo. Acho que tem uma semana, né, se eu não me engano, de duas semanas ali que a gente dá essa paradinha. Então, assim, a gente não podia permitir que um semestre não pode entrar no outro, digamos assim, né? Então, a gente não está com essa condição nesse momento. Se a gente tivesse um mês de recesso, a gente talvez segurasse vocês um pouco mais, mas a gente sabe que tudo isso traz implicações, porque todo mundo tem aí sua organização de vida, de trabalho, etc. e tal. Então, o que a gente fez? Eu pedi como coordenadora de área que a Fabiana me ajudasse, porque eu nunca trabalhei com essa disciplina optativa, né? Então, quero aproveitar para agradecer enormemente pela Fabiana ter aceitado nos ajudar nesse desafio aqui. Então, a gente montou um primeiro bloco da disciplina, digamos assim, para introduzir o curso para vocês, né? De um modo que a gente conseguisse fazer um bloco meio assim, introdutório, de modo que ele não atrapalhasse quando o professor chegar e der a continuidade, né? Provavelmente a gente acompanha ele num primeiro momento, para a gente ir conversando, vamos dar todo o apoio para ele ou para ela, para a gente, né, pegar o ritmo juntos aí dessa passagem, e faremos o melhor que a gente puder dentro dessas condições que não são as melhores, a gente sabe, né? Mas é importante dizer que desde fevereiro a gente está na luta para tentar contratar esse professor ou essa professora. Não foi por descaso, na verdade, desde janeiro. Não foi por descaso, entendeu? Nem da parte da área, nem por parte do departamento, nem da faculdade de educação. É que a burocracia também é complicada para contratações, né? Então, assim, a gente precisou fazer todo um processo burocrático, né? Os tempos, né, da burocracia não são os tempos aí das nossas necessidades. Mas não foi possível, mas estamos tentando fazer o melhor que a gente pode. Então, eu vou abrir para falar um pouco sobre a disciplina, da experiência dela. Ela teve muita experiência já com essa disciplina, ela é meio que a dona da disciplina, ela não gosta que fale. Mas, assim, é que ela acabou, muitos de nós acabam ficando por afinidades intelectuais, acadêmicas,
muito responsáveis por algumas disciplinas, né? Então, esse negócio de ser dono, né, não é por uma questão de tentativa de controle, não. É porque, na verdade, são questões de afinidade com as nossas pesquisas, com o tipo de reflexão que a gente faz. Então, algumas disciplinas, como a disciplina Juventude e Educação, que vai ser oferecida no segundo semestre, que é optativa livre, é uma disciplina que só eu ofereço já faz alguns anos, né? Então, assim, as optativas, elas acabam seguindo um pouco esse caminho, né? Então, eu vou passar para a Fá, para ela falar um pouco sobre ela, um pouco sobre a disciplina e tal, e a gente vai abrindo depois para o debate, tá bom? Obrigada. Obrigada, Kimi. Boa tarde, todo mundo. Vocês me escutam bem? Beleza. Então, como acho que a Kimi já disse, né? Na verdade, essa disciplina é uma disciplina que ela foi pensada naquele contexto em que a gente estava fazendo uma reforma curricular e que a gente ainda não tinha perspectiva de uma imediata contratação de um professor de cultura africana e afro-brasileira. Então, tinha, né, a necessidade de responder a 10.639, mas a gente não tinha ainda essa perspectiva, né, dessa contratação, era na época que estava tudo congelado, né, os concursos, não, era um pouco antes, mas, enfim, tudo bom, Sabrina? Então, o que aconteceu foi que, quando a gente foi fazer essa reforma dos percursos educativos, percursos formativos, gente, já estamos... Percursos formativos, a gente, na verdade, resolveu, como área de sociologia e junto com a área de desigualdade, ai, gente, tô péssima, junto com a área de educação especial, a gente, na verdade, se articulou para propor essas duas disciplinas, essa que é a disciplina que faz parte mesmo do percurso, que é mais, tem mais a ver com a identidade do EDF, né, que é o percurso de cultura, e uma outra que faz parte do percurso de formação de professores, se não me engano, né, que é a disciplina, enfim, gente, eu já nem sei, porque aquele percurso, depois ele foi ficando aquele labirinto, e aí a gente, na verdade, nem sempre oferece, mas é isso, tem essa, e tem a outra que tem um nome gigante, que aí é essa que a gente oferece um pouco menos vezes, porque ela está articulada a um percurso em que a gente compõe com o percurso do departamento, né? Então, é isso. Na verdade, desde que a disciplina começou a ser oferecida, eu acabei oferecendo, acho que muitas vezes, eu nem sei, talvez a Graça tenha oferecido num semestre, mas faz um tempo, acho que eu mesmo tenho ficado responsável por elas, né, pela oferta das duas, e essa especificamente, desde o começo, a minha proposta para ela era trazer bastante discussão sobre a sociedade brasileira, porque também tem isso, né, vocês têm sociologia 1 e 2 no primeiro ano, mas a gente acaba não tendo nenhuma disciplina, né, agora tem o Rosenilton, então tem, né, cultura africana e afro-brasileira, mas não tem nenhuma outra disciplina que trabalhe mais, né, com essas referências tão importantes, né, do pensamento social brasileiro, ou questões mais relacionadas aqui à América Latina, Brasil. Então, e aí tinha uma outra demanda, né, que era que muitos reclamavam que vocês passavam a graduação lendo só capítulo ou artigo, tudo meio pensado, né? Então, eu pelo menos fazia essa disciplina, sempre era uma coisa que a gente, na primeira vez, a gente tentou ler 6 livros, aí a gente percebeu que era um absurdo, a gente não conseguiu ler todos, mas aí depois a gente meio estabilizou em mais ou menos 3, né? E conseguia fazer aí um percurso em que, ao mesmo tempo que a gente ia fazendo a discussão, né, e trazendo outras coisas associadas, a gente também fazia esse percurso de ler um livro inteiro e poder, né, discutir, se apropriar de como o autor propõe o problema, né, a partir de quais metodologias trata, enfim, um tipo de formação, na verdade, que acaba sendo também importante para a própria formação de pesquisa, né, e formação acadêmica. Dessa vez, não, eu estou falando tudo isso, mas na verdade isso nada disso importa, porque quem for assumir essa disciplina pode dar para ela, né, uma outra cara, né, porque isso, ela é uma disciplina que tinha vários professores que poderiam se responsabilizar, a gente estabeleceu ali um núcleo comum de objetivos, né, mas a verdade, né, como vocês sabem, nessa altura, imagino que parte de vocês estejam, né, do meio do curso para frente, os professores acabam, né, habitando aí, né, esse programa que está lá no Júpiter de maneiras, né, que façam mais sentido, seja para suas próprias preocupações, seja
para aquilo que faz sentido num dado momento, né? Então, é isso, quando a Kimi, acho que a Simone, né, só comentar também que a Simone, que está aqui, que estava conversando com a gente no começo, né, é a monitora PAI, que a gente descobriu recentemente, que está, né, associada à disciplina, porque ela tinha conversado com a Jaqueline, né, e então a gente também agradece Simone, né, não sabemos se ela vai ficar nessa turma ou na da noite, mas a gente agradece o apoio que ela já começou a dar para a gente, né, na organização aí nesse nosso primeiro mês, que a Simone fez essa disciplina em algum momento também, não sei exatamente quando, mas também fez essa disciplina durante a graduação dela, né, depois a Simone também pode se apresentar, né, e é isso, a gente, na verdade, pensou numa maneira aí de garantir esse primeiro bloco, que seria discutindo mais, né, a noção de cultura mesmo, né, tanto do ponto de vista da antropologia. Eu não sou antropóloga, acho que é sempre difícil, é importante também dizer, não sou exatamente antropóloga, né, eu sou cientista social, embora na graduação sempre tenha ficado ali, meio entre antropologia e sociologia, mas depois que eu vim para a educação, acabei voltando, né, a ler, enfim, uma série de aportes da antropologia justamente por conta das demandas relacionadas a essa disciplina e pelo próprio caminho também que aí minha pesquisa foi seguindo, né, então dou uma disciplina também na pós-graduação que é antropologia do Estado, então acabo lidando com isso, mas é importante também deixar registrado que é alguém que tem mais marcas da sociologia lendo essa literatura da antropologia e, portanto, certamente não é exatamente uma formação antropológica, né, uma leitura interessada para pensar os fenômenos educacionais, né, a partir das nossas preocupações, e tendo também como horizonte, né, o fato de que essa disciplina inicialmente estava articulada com a 10.000, e, portanto, tem aí um diálogo com as questões, né, de raça, cultura, né, africana, afro-brasileira e indígena, né. Mas acho que é isso, acho que antes da gente apresentar o programa, né, Kim, a gente pode passar a palavra para a Simone, e aí a gente... Boa tarde a todas e todos, eu sou a Simone, como as professoras mencionaram, eu vou ser monitora da disciplina, mas não sei se vou acompanhar exatamente a turma com vocês no horário de aula. Eu fiz a pedagogia aqui na Faculdade de Educação de 2011 a 2020, são muitos anos, mas ao mesmo tempo eu fiz uma especialização, um mestrado e parte do doutorado. Então eu tenho mais um ano de doutorado, a minha pesquisa é uma etnografia numa escola de educação infantil, e essa escola, ela é pró-diversidade, então há muitas questões de raça, de gênero, de classe, e eu estudo como a comunidade escolar lida, né, então é uma escola antirracista, mas tem várias questões das famílias, da igreja, da comunidade, e eu estudo esses enfrentamentos. Muito obrigada, sejam bem-vindos. Você quer que eu apresente aqui, Fá? Deixa eu abrir. Olha, eu falando sem abrir o microfone. Isso não vai mudar. Peraí. Bloco 1, tá aqui. Vocês têm alguma dúvida até agora, gente? Podemos apresentar o programa? Aí depois a gente já abre, então, tá bom? Então, assim, só para dizer, a Simone já vai criar um drive, então, essa semana, em que ela vai colocar esse programa para vocês, e os textos previstos para esse primeiro bloco. Sim, combinado. Eu posso até disponibilizar aqui, mas depois eu vou enviar um e-mail a todas as pessoas, para vocês ficarem também com o meu e-mail e me responderem, mas eu já vou colocar o endereço aqui por mensagem. Tá bom, a gente vai incluir também daí seu e-mail aqui também, Simone, aqui no programa, que a gente ainda não tinha colocado, né, porque a gente ainda não estava
sabendo da sua participação. Na verdade, não tem nem nome ainda aqui, eu vi que eu não coloquei nem os nós. Está apresentando? As duas frases mais ditas, 2020 e 2021. Tá, Vocês estão aqui me ouvindo? a gente esquece que você não está vendo, fica todo mundo fazendo assim, joinha na câmera, mas está apresentando. São os dramas que vão continuar. Você quer ir falando, então? Pode ser. Bom, acho que o estranho é a pessoa estar apresentando e achando que está rolando a tela. Pois é, gente. Eu vou dizer, gente, tanta coisa de tecnologia, esse negócio de que quem apresenta também não vê as pessoas é num trenzinho que eles já podiam ter arrumado, né? Mas de certo não é simples, né? Senão que um arrumado fácil falar. Bom, é isso, né? Na verdade, essa disciplina, Desigualdades e Diferenças nas Culturas e Educação, a ementa, né, que consta lá no Júpiter, né, explicita, né, que o objetivo é oferecer aos estudantes, né, um referencial teórico e temático acerca de clássicas noções e categorias de análise das ciências humanas. Acho que não preciso, talvez não precise ler todo, né, como ele está no programa, mas é isso. Na verdade, a gente sentia falta, né, de uma discussão mais específica, seja, né, sobre a questão da cultura brasileira, por isso a gente propôs essa disciplina, que num primeiro momento também tinha muito marcada a questão das desigualdades e diferenças, porque foi pensada também com a área de educação especial. Aí depois a gente também tem uma área de educação especial tão pequenininha que é impossível para eles oferecerem essa disciplina, então a disciplina acabou ficando mesmo aqui, né, mais com a nossa cara no campo da sociologia. O que a gente pensou... Oi, diga. Não, desculpa. Não, o que a gente pensou para esse primeiro bloco, porque assim, esses dois temas, né, desigualdades, diferenças, eles são ao mesmo tempo conceitos, né, ideias, noções, que têm uma inscrição, né, no campo das ciências sociais, né, em discussões muito específicas, né, mas por outro lado eles têm muita circulação no campo da educação. Então, acho que também essa tentativa de introduzir, né, o que seria a noção de cultura na antropologia, qual é a diferença de como a antropologia pensa a cultura em relação à sociologia, tudo isso se torna importante, porque, na verdade, é quase como se, nas ciências sociais, né, por conta dos seus encontros, inclusive, né, com questões práticas, questões de governo, enfim, alguns temas vão se formulando e, ao mesmo tempo, depois elas também vão produzindo efeitos, né? Então, no caso da educação, as desigualdades, né? Por exemplo, as desigualdades na sociologia da educação é um tema mais do que clássico, né? Mas, ao mesmo tempo, as diferenças, elas chegam de uma outra maneira, né, e chegam vinculadas por linhagens muito distintas, mas acho que a gente pode tomar, e é essa um pouco a proposta, né, desses próximos encontros, tomar o pós-Segunda Guerra ali, né, como um momento de crítica ao racismo científico, como um momento em que a Unesco se constitui, né, também para a gente tem uma importância, porque é um momento que a própria Unesco começa a financiar uma série de pesquisas, e tendo, né, inclusive aqui no Brasil, para pesquisar a democracia racial. Então, é um momento, ao mesmo tempo, em que o mundo está em busca, né, de arranjos sociais mais ou menos democráticos, né, e em que a ideia de raça talvez não operasse tanto, e, ao mesmo tempo, essas pesquisas elas vão aí consolidar, né, um campo dos estudos das relações raciais no Brasil, justamente porque elas encontram, não é nenhuma democracia racial, mas começam, né, aí a ter dar pistas para a gente sobre como o racismo também pode operar para além da ideia da segregação, do apartheid, né, ou das práticas, né, de extermínio, né. Então, acho que é um pouco essa a ideia, né, dos primeiros dois encontros, né, que a gente, o texto do Roque de Barros Laraia, né, que é um texto
também um livro curtinho, né, e bem fácil, assim, gostoso de ler, mas ele um pouco faz esse primeiro mapeamento para a gente, né, de como a antropologia, né, como, com a noção de cultura ela vai, né, sendo produzida aí dentro da antropologia, e depois na semana seguinte, né, a ideia de, a partir de um texto do Girtz e de um parecer da Manuela Carneiro da Cunha, que é um parecer bem também sintético, mas é um parecer logo depois, né, de 88, quando começa a discussão, né, sobre de que maneira a antropologia deve subsidiar, né, o reconhecimento das identidades indígenas. Aí é um pouco para a gente discutir como essas noções, né, que se desdobram, né, de uma certa ideia de diferença e etnia, como elas vão produzindo efeitos, né, seja no campo da política, seja no campo educacional. Então, e aí a Kimi, na semana seguinte, né, eu vou deixar para ela falar, porque daí a ideia também é a gente, de algum modo, confrontar como, apesar da sociologia pensar a cultura, né, de uma maneira distinta, não é que também toda essa discussão, né, também esteja completamente alheia, né, então também como, de algum modo, acho que a sociologia lida com essa discussão. Ok. Então, nessa última aula que a gente está prevendo, né, para esse primeiro bloco, a gente tinha pensado um pouco, a Fá tinha proposto, né, que a gente pensasse um pouco, né, em como essa cultura fica aí entre antropologia e sociologia também, né. E daí eu me lembrei desse texto do Bourdieu, A Casa Kabyle, ou A Casa Kabila, se vocês quiserem, O Mundo às Avessas, que é um momento aí, digamos assim, bem mais antropológico também desse sociólogo que é o Bourdieu, e justamente acompanhado de um texto do Gabriel Peters, que é um dos brasileiros aí, especialista no pensamento do Bourdieu, né, De Volta à Argélia, a encruzilhada etnossociológica de Bourdieu. Então, me pareceu que seria bastante interessante, dado que pensar esses dois polos, né, entre a antropologia e a sociologia, e a partir depois de um sociólogo que vai assumir a educação como um objeto central da sua obra, né. Então, assim, a gente vê traços, inclusive, né, dessa preocupação em relação aos processos de transmissão, que ele já está discutindo lá na Argélia, quando ele faz a observação dessa sociedade diferente, né, dessa sociedade que é o outro, né, em relação à sociedade francesa, e começa a desenvolver seus trabalhos. Então, são trabalhos que, inclusive, são bem pouco conhecidos, né, relativamente pouco conhecidos no Brasil, pouco discutidos no Brasil, pouco traduzidos também. E, inclusive, isso daqui a gente deve a um grupo de alunos que traduziu esse texto. Sempre temos que fazer nosso agradecimento, né, às pessoas que... Porque muitas vezes fazem aí na unha, né, para poder ter material de trabalho. Então, daí, essa comporia aí a nossa última aula, a gente tentaria dar essa amarradinha, contando que na outra semana a gente estaria com um novo docente, mas a gente não vai jogar no colo dele e sair correndo, né? Então, acho que seria, até eu já falei com a Fá um pouco sobre uma possibilidade da gente fazer uma atividade, sabe? Por meio de algum documentário, a gente está analisando algumas possibilidades para fazer nossa semana de transição. Aí talvez a gente pudesse sugerir para vocês antes esse documentário, vocês assistiriam, e a gente faria essa semana de transição com um debate mais aberto, em que a gente aproveita para conhecer, né, o novo ou a nova docente, nos apresentarmos para ele ou ela, falar um pouco sobre o que a gente já fez no curso, né, então seria mais ou menos essa a ideia geral desse primeiro bloco. Aí, gente, tem uma série de questões que já queria adiantar com vocês, que dizem respeito, por exemplo, a gente ficou, eu, Simone e Fabiana, discutindo desde a semana passada. A gente usa Google Classroom, a gente usa e-disciplinas e tal. E a gente falou, olha, essas decisões que acabamos, né, caindo a ficha em algum momento, que essas decisões talvez fossem decisões que a gente não deveria tomar por conta de que essa disciplina não é nossa, né, e que a gente está só fazendo essa primeira introdução. Então, por isso, a opção nesse momento vai ser que a gente continua com a comunicação com vocês por e-mail,
e funcionando o Drive, onde vai ficar o programa, a primeira parte, né, o primeiro bloco dessa disciplina, e assim que o novo ou a nova docente chegar, aí ele vai tomar essas decisões, ela vai tomar essas decisões a respeito, né, de que instrumento, ferramenta quer utilizar. No mesmo sentido, a gente também não vai conversar e nem decidir nada com vocês a respeito de avaliação, né? Então, nós vamos fazer essa primeira bloco de introdução, e daí depois essas decisões serão tomadas mais futuramente, né, com o docente ou a docente que assumirem aí a disciplina, né, sem, evidentemente, a gente se desimplicar dessa discussão, caso seja do interesse desse docente ou dessa docente conversar com a gente sobre isso, né. Como a coisa está se dando ainda muito, vai se dar neste momento específico dessa disciplina com a carruagem andando, a gente vai acompanhar o máximo que a gente puder, o mais perto possível, sem, evidentemente, invadir aí a autonomia e liberdade do novo docente. Vou interromper, então, aqui a apresentação. Fabiana, Simone, não sei se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de destacar antes de abrir. Não, acho que não. Acho que eu só ia lembrar da gente parar de gravar, agora que acabou a apresentação, para poder abrir para todo mundo. Também não. A Daniela abriu um grupo no WhatsApp, bem bacana, Daniela.